Eu quero falar hoje com você, meu irmão, minha irmã, sobre comportamento. Como você tem se comportado? Como você tem se comportado? Vamos meditar hoje nesta palavra, ok? Vamos comigo, vem comigo e vamos meditar. É natural que em toda categoria dentro da sociedade humana, existe sempre certos comportamentos que são peculiares a cada uma das categorias, ok? Então você tem, por exemplo, os médicos, né? Os médicos têm um comportamento que são assim semelhantes. Você olha para um médico, você diz, esse cara uma hora é médico, né? Da mesma forma, professores, você olha às vezes para uma pessoa e diz assim, essa pessoa deve ser professor. E olha, a probabilidade de você acertar, né, olhando pelo comportamento, a forma, o padrão da pessoa se apresentar, a forma como ela chega, a forma como ela fala, tudo isso são coisas que são peculiares a cada uma das eu chamo de categorias ou de classes. Classe lembra muito outra coisa, vamos dizer categoria dentro da nossa sociedade humana. Então você tem categoria aí dos médicos, tem que chamar de classe, né? Categoria dos médicos, categoria dos professores, você tem a categoria dos pastores, e dentro do segmento religioso, já que eu falei, também você tem determinados comportamentos que são peculiares de acordo com determinadas religiões. Dentro do próprio segmento evangélico, você tem às vezes comportamentos que são peculiares. Dentro do segmento evangélico, você tem a corrente pentecostal e você tem a não pentecostal. Mas o comportamento cristão, e agora eu aqui, quando eu falo cristão, eu não estou falando do segmento evangélico, mas do cristão de uma maneira geral, e isso envolve o católico também. O cristão, de uma maneira geral, ele tem o seu comportamento definido pela palavra de Deus, ou seja, pela Bíblia, que nós entendemos ser a palavra de Deus. E olhando nesse aspecto, eu quero hoje estar tratando aqui, junto com vocês, de 3 coisas que o cristão não deve fazer. 3 coisas que o cristão não deve fazer. E também eu vou falar para vocês aqui de 3 coisas que o cristão deve ter. Vamos ver então, começando pelas coisas que o cristão não deve fazer. Então, 3 coisas que o cristão não deve fazer, eu destaco como primeira coisa: o cristão, ele não deve promover orgias nas celebrações. Orgia. O que é orgia? Orgia, se você for olhar no dicionário, você vai ver lá que orgias são festas licenciosas, e também você vai encontrar lá a palavra que define orgia, a palavra bacanal. E o bacanal era, na antiguidade, era o nome dado às festas dedicadas a Dionísio ou ao Baco, né? Baco era e Dionísio eram os deuses adorados lá na antiguidade. Então as festas dedicadas a esses deuses eram chamadas de bacanais. Então orgias não devem ser praticadas ou promovidas por aquele que se diz cristão. Vamos para a palavra? E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 3, a palavra ela diz assim, veja bem: porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Significa o que? Resumindo, orgia não é para cristãos. Segundo, o cristão não deve embriagar-se com bebida. E veja bem, você pode até conseguir um argumento
para você continuar bebendo, mas eu vou te apresentar aqui 2 argumentos para você abandonar e abandonar de vez esse negócio, esse costume, porque esse costume não é para nós cristãos. Eu vou citar aqui 2 passagens bíblicas. A primeira está em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo 22. E a segunda em Gálatas capítulo 5, versículo de número 21. Em Gênesis capítulo 9, nós encontramos no versículo 20 até o 22 o seguinte: E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Em Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz assim: As invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Então, querido, 2 argumentos fortes. Primeiro, tá? A bebedice, ela vai fazer você praticar alguma besteira, que é o caso que você viu lá de Noé. Alguma bobagem aconteceu lá, porque primeiro comportamento do homem nu lá, seus filhos lá cobrindo, alguma coisa boa não aconteceu ali, tá? Aí você pode imaginar o que você quiser, mas coisa boa não aconteceu ali. Então quem bebe entra no caminho da bebedice e está evidentemente correndo sério risco de praticar bobagem, fazer besteira e causar escândalo. E no capítulo 5 de Gálatas nós vimos que esses que praticam essas coisas não terão um futuro glorioso com Deus. Então o cristão, ele não deve embriagar-se com bebida. Terceiro, são 3 coisas que o cristão não deve fazer. E a terceira delas é andar segundo o conselho dos ímpios. E Salmo 1, capítulo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1, a palavra diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é para o cristão fazer essas coisas. O cristão, então, ele não deve promover orgias, não deve embriagar-se com bebida e não deve andar segundo o conselho dos ímpios. 3 coisas que o cristão deve manter na sua vida para ter uma vida cristã espiritualmente saudável. Primeira delas, o cristão, ele deve ter um comportamento digno do seu chamado. E eu quero citar aqui 2 passagens bíblicas, no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8, e capítulo 4, versículo 20. No capítulo 1, 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 4, versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Glórias a Deus. Um comportamento digno do cristão é aquele que se comporta testemunhando das coisas que Deus fez na sua vida, em volta da sua vida, fez com a sua família, com as pessoas próximas à sua família, como sua vida mudou, a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando, as coisas que estão relatadas na palavra, pregando a palavra, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que Deus mostrou para você e assim Ele permitiu. Isso você não pode fechar a sua boca. Você tem que ter um comportamento que seja digno do seu chamado. E você foi chamado para pregoar palavra, levar libertação aos cativos. Segunda coisa, o cristão, ele deve ter na sua vida abundante alegria.
Salmo capítulo 16, versículo 11. Diz assim a palavra para nós: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Não quer dizer com isso que você não vai ter momentos de preocupação, que você não vai ter momentos de tristeza na sua vida, que você não vai ter momentos em que você vai ter aparentes derrotas, aparentes, né? Não, vai ter momentos disso, vai ter momento de provação, vai ter momento de dificuldade, tudo isso, porque todas as coisas, elas contribuem conjuntamente para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Terceiro, o cristão ele deve ter na sua vida e deve manter na sua vida, através da sua boca, pureza em suas palavras. Deve ter pureza em suas palavras. Eu quero trazer aqui 2 textos bíblicos também abordando essa questão. Colossenses capítulo 4, versículo 6 e Salmo 45, 1. Em Colossenses 4, 6 nós encontramos: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E em Salmo 45, 1 diz: o meu coração transborda de boas palavras, dirijo os meus versos ao rei, a minha língua é qual pena de um hábil escriba. O que a Bíblia nos orienta para que nós devemos ter na nossa vida e manter na nossa vida como algo que vai definir, desenhar nosso comportamento e conseguinte, por consequência, as pessoas ao olharem para você, elas vão dizer: ali vai um seguidor de Cristo, ali vai um servo de Cristo, ali vai um discípulo de Jesus. Sabe, quando as pessoas olharem para você e perceber que você tem um comportamento digno do seu chamado, que você tem uma abundante alegria na sua vida, independente de tudo que às vezes nós somos obrigados a passar por contingências da nossa vida, e que você tem pureza em suas palavras. Quando as pessoas percebem isso, elas olham e dizem: ali vai um verdadeiro exemplo de cristão, ali vai um discípulo de Jesus. Como tem sido o seu comportamento? Você tem se comportado bem? O teu comportamento tem levado as pessoas a identificarem em você a pessoa de Cristo, um verdadeiro cristão? Isso é uma palavra que eu deixo para que você tenha uma meditação em torno disso. Só existem duas maneiras ou duas formas da gente se comportar nessa terra. Ou você se comporta de maneira cristã, ou você se comporta de maneira não cristã. A minha pergunta para você é essa: como você tem se comportado? Faça a sua avaliação, faça a sua autocrítica e corrija os pontos que você julgar, que você encontrar necessários de correção, para você ser encontrado verdadeiramente como um servo exemplar, como um exemplo de cristão. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, e que em qualquer lugar que estejamos nós possamos sempre apresentar um comportamento exclusivamente cristão, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo para você o meu amém e o meu glória a Deus, e peço que, se você concorda com esta palavra, com esses conselhos, deixa aí também o seu amém. Amém, amém